Abri uma caixinha falando quais são as situações que fazem assim, você quase explodir. E saiu aqui, ó. Quando meu namorado deixa as roupas no chão, a desorganização dele. Eu compartilho disso e vamos lá, vou falar o que eu fiz. Usando as técnicas de expansão da consciência, principalmente Theta Healing. Então vamos lá? Primeira coisa, expresse isso para a pessoa claramente. Fala, olha, para mim é um pilar, é muito importante questões da casa, do meu lar, se manter numa organização. Explica isso, fale, demonstre. Eu sinto que pode ser desafiador porque eu já tive isso, mas deixa bem claro, olha, vamos fazer um combinado? Para você é confortável? Eu não sei até que ponto que isso foi do seu costume, do seu dia a dia, mas para mim uma casa organizada, claramente todas as coisas no lugar para facilitar. Enfim, é um pilar seu, é importante isso, então precisa ser dito. Pra gente não ficar criando ressentimentos e aquela angústia. Então, converse, expresse para ele. No caso de acontecer repetidamente, você vai tomar uma ação um pouco mais drástica. Sugestão. Por exemplo, o que eu já fiz? Teve uma época onde a roupa, em vez de colocar dentro do cesto, a pessoa colocava fora do cesto. E eu que era responsável ali no combinado, né, de lavar as roupas. Então eu falei assim, olha, eu só lavo roupas que estiverem dentro do cesto. Fora do cesto, não lavo roupas. Não boto na máquina. E vou jogar fora. Se estiver fora do lugar que não é para lavar e não tá ali, eu vou jogar fora. E assim aconteceu e eu joguei fora. A pessoa ficou muito chateada comigo, eu falei, bom, não foi um combinado? O combinado era aqui dentro do cesto, vou lavar, senão não. Eu sei que foi uma atitude drástica, mas eu dei uma de, vamos dizer assim, de doida e funcionou. Mas antes eu falei, eu expressei, eu expliquei, mas não conseguiu cumprir, eu falei, eu cumpri o meu papel. Então, assim, eu mostrei no exemplo que o que é combinado vai ser cumprido, tá? Aí, depois disso tudo, eu parei para entender o que estou aprendendo atraindo situações assim. Por que a pessoa ainda não está entendendo os meus motivos, o real valor, que aquilo é importante? Então, eu fui olhar para mim, o que precisava ser entendido em mim, que crença que eu estava carregando, que dificuldade que eu estava carregando. E aí, eu fiz um trabalho interno de crenças, né? Aí, fui numa terapia, me atendi para entender o que eu estava trazendo com isso, por que eu ainda estava atraindo situações assim, para me ensinar, por exemplo, que no caso foi para mim, comunicação, expressão, falar minha verdade. Aí depois disso eu fui limpar ressentimento, raiva, rancor, ranço. Por quê? Porque eu convivia com a pessoa. Como é que eu vou conviver com uma pessoa saudavelmente se estamos criando situações de ranço dentro do relacionamento? Aí fui usando limpeza de fragmentos de alma, eu fui limpar o meu relacionamento desses sentimentos de raiva, de rancor, de ressentimento. Fiz downloads de comunicação para a energia do casal. Fiz limpeza energética na casa também. Liberei também da energia da pessoa, de me ensinar pelo caos, pela briga, pela discussão. Então, eu tomei uma ação um pouco mais enérgica e depois eu fui limpando energeticamente toda essa situação. Então, experimenta. E aí, para finalizar, o que eu fiz também? O que dentro de mim tá bagunçado, desorganizado, que eu não tô dando atenção e que me causa raiva? Eu fui olhar para dentro, eu fui cavar mais um pouquinho aqui dentro. Porque mulheres despertas entendem que o externo é um reflexo também de algo aqui dentro. Não quer dizer que eu tô toda bagunçada, mas em algo em que nível? E aí, energeticamente, intuitivamente, o que eu curo dentro de mim reflete também nas pessoas, principalmente quando há essa interação de relacionamento. Então, é como se um fosse o espelho do outro em algum nível aí dentro, entendeu? E aí trazer para ele, para que ele possa entender assim, pessoa, o que em você incomoda tanto que se eu fosse fazer ia te magoar ou você ia ficar ao ponto de explodir? E aí você abre essa pergunta para ele dizer assim, qual que é o sentimento que causa nele? Porque aí ele vai conseguir entender um pouquinho do que você está passando. E que vocês são pessoas diferentes, que têm valores diferentes, que têm pontos de energia aí diferentes. E que tá tudo bem também ser pessoas diferentes, com valores diferentes, mas que estejam no mesmo caminho, né? No caminho junto ali. E aí, o que você pode fazer também é passar pelo sentimento. Sinta o que você está sentindo. Não reprima, porque isso pode grudar aí no teu corpo e você, vamos dizer assim,
somatizar isso. Então, experimenta, tá bom? E vai dar tudo certo. Converse.